Bom, vamos falar agora das atitudes, como mencionei. A primeira atitude, e ela já é um grande divisor de águas, retroceder para avançar. É o que mais chega aqui para mim, tá? Aqui é meu primeiro filtro nas minhas mentorias para os analfabetos funcionais, ou para as pessoas que estão querendo tonificar, ou para quem quer não sei o que, enfim. Muitas vezes eu tenho que pagar essa peneira. Ela é aplicável muitas vezes. Você topa retroceder para avançar? Chega a advogada que tem trocentos problemas de alfabetização e letramento básico. Não consegue por ponto, ponto e vírgula, separar parágrafo, falar com começo, meio e fim. Não consegue ter rigor de acuidade das expressões técnicas. Tá? Mas quer ir para pós-graduação. Quer fazer pós-graduação. Eu chego e falo, não, você não precisa de pós-graduação, minha querida. Nesse momento, você precisa fazer leitura de conto, pegar o Monteiro Lobato, o Machado de Assis, o Graciliano Ramos, essas coisas. Aí você também precisa produzir texto isso, e ser corrigido suas redações. Faz redação, férias na fazenda, depois não sei o que. E assim, é um retrocesso para você aprender. Depois você vai aprendendo como é quando quer ponto, quando quer vírgula. A pessoa pode se ofender e falar que eu vou para pós-graduação, porque olha meu diploma. Eu falei, então tudo bem, segue. Agora não me faça perder meu tempo, minha criatura. Engana-te porque tu gosta, mas não me põe nesse negócio aí não. Você tá entendendo? Então assim, se é tantas e tantas vezes, a pessoa tem que retroceder. Eu prestei... Quando a pessoa topa esse retrocesso, e é uma deficiência mesmo, porque perdeu oportunidade de escola, perdeu não sei o que, não deu atenção, só que é fácil resolver. Em alguns meses você consegue. Tinha um camarada que chegou aqui, um engenheiro civil, trabalha em obra e se dá bem nas coisas funcionais da obra. Ele manda e-mail, manda ordem de serviço, mas ele não sabe descrever, não sabe narrar. Coisa, nunca leu nada. Fizemos um esquema aqui, 6 meses, olha. E o cara, antes de começar a ler, tinha começado a comprar cursos, fazer cursos de gramática, fazer curso de latim. Eu falei, para com isso, criatura, para com isso, negócio desse. Você tem que ter vivência com texto, mas progressiva. Começa com o pequenininho, tal, etc. Tá? E etc, assim que vai, entendeu? E se tem problema de escrita básica, se você não sabe escrever razoavelmente bem, você não sabe ler. É assim mesmo. Tá? Você não precisa, pode ser ter uma desenvoltura melhor e uma escrita até menor, mas se o básico não é contemplado na tua escrita, fica difícil. Você tem que voltar. Expressividade. A expressão, seja na escrita, seja verbal, seja gestual, tem que ser razoável, gente. Se não é, você tem que retroceder. Expressividade, gente, gargalo de expressividade pode ter coisas assim, origens desde perda de oportunidade, pode ser tudo isso aqui um problemão de algum gargalo psíquico, com relação de autoridade, com problemas de concepção equivocada, ter um equívoco na mente, gente. Então, às vezes, tem que mapear bem isso aqui, tá? Não é só voltar para fazer aula para trás. Eles têm que entender um pouco mais. Vocabulário pobre. Então, o vocabulário está pobre porque é difícil andar. Como é que também resolve? Voando, indo, lendo o Monteiro Lobato, as coisas básicas para ir crescendo, gente. Entendeu? Então, assim, em tantas e tantas vezes, o cara quer avançar, mas não quer retroceder. E ele precisava retroceder ali. Então, nesse caso, você sabe que o cara quer a ilusão. A mocinha lá que não sabia fazer ponto, não sabia pôr ponto e vírgula, não sabia nada, vai para a pós-graduação, gente. E depois da primeira pós-graduação, vai fazer a segunda pós-graduação. Vai resolver alguma coisa do ego dela. Então, eventualmente, até resolva alguma coisa do trabalho para ela. Mas do aperfeiçoamento, mas nem entendeu o que está fazendo, gente. Exato. Essa é a tristeza da situação. Nós estamos falando aqui de aperfeiçoamento, a pessoa nem entende o que é isso. Entendeu? E etc. Então, primeira atitude. E aqui você já separa, nossa, quantas coisas você separa. Em alguns casos não é necessário até esse retrocesso. Tá? Bom, outra questão. E aqui é uma grande divisão de águas. Constituição de espaço psico-higiênico. O que é essa coisa? Tudo bem, decidiu se aperfeiçoar, perfeito. Então você tem que criar um espaço para isso. Nós estamos na realidade, a realidade é espacial. Você tem que ter um lugar para você
estudar, para você ler, para você meditar, para você ter tempo de refletir. Tá? Se você, mas lá em casa é difícil. Se é impossível, absolutamente impossível, é uma coisa. Mas se é aquele é difícil, então vai levando, aí fica difícil, né, gente? Agora, nem sempre a gente tem as melhores condições. Eu fiz segundo grau inteiro estudando dentro do ônibus. Tá? Eu atravessava a cidade, eu morava na Cantareira e estudava no Ipiranga. Então, ele ia, mas é uma coisa, óbvio que o meu aproveitamento é menor. Está entendendo? Enfim, tem que ver o melhor que você pode ter, mas agora, a disposição de criar um espaço, e esse espaço é preservado, ele é orientado, ele é evocativo da atitude de estudar e aperfeiçoar, é muito relevante, muito relevante. É um respeito que você se dá e é um respeito que você mostra, passa a exigir, tá? Para as pessoas. Tá? Isso é muito, muito sério do ponto de vista psíquico. Tá? Lugar, você tem que achar um lugar, criar um lugar com boa iluminação, é natural, é melhor. Silêncio. Tem aqui uma questão, tem gente que estuda com música, não tem gente que estuda com música, etc. O que eu levantei aí com estudos de neurociência, se você estudar melhor com música, ok, mas que seja música não sem voz. Porque se é uma música só instrumental e você vai estar lendo um texto com dimensão lógico-verbal, tá? Essa música instrumental ela pode até te aliviar e você manter mais foco no lógico verbal, mas se tiver também uma música cantada que também vai estar uma ocupação lógico verbal, tá? Ela vai te roubar algumas energias aí, etc. Tá? E enfim, silêncio, espaço para liberação cinética ou mudança de postura. Só isso daqui, gente, olha só, você tem que ler e viver, ler é viver. Então muda de posição, faz, impressiona. Então olha que você vê assim, volta, marca. Essa expressividade é fundamental. É fundamental, é corpórea. A expressão, se você montar aqui uma caixa de caixote, uma sala com cara de caixote, fica difícil, dá assim. Sabe, você está matando a fisiologia. Não ignore, jamais, isso é uma cretinice de tantas vezes. Não ignore, não dá para você separar a fisiologia do corpo do ato mental. Todos os atos mentais, como a gente mencionou aqui, são atos orgânicos também, são dentro da nossa dimensão. Então você tem que ter um espaço que preserve isso. Tá? Só isso aqui, gente, só esses 3 itens aqui já desfala, olha, 90% das escolas, são ambientes que altamente tóxicos, não tem nada de psico-higiênico ali dentro. Entendeu? Tá? O lugar tem que ser arejado, evidentemente, temperatura e ventilação amenas. Tá? Eu vejo, eu sou extremamente sensível a isso. Tá? Tipo, se não tiver temperatura amena, como se torna mais pesado, eu, por exemplo, para estudar. Ausência de distrativos, é óbvio, né? É óbvio. E aqui está um grande problema. A incapacidade de concentração das pessoas e de desconcentração, gente, é absurda. Nós estamos sendo bombardeados pela cultura da distração. E vai, olha, tal, ou fica bobão, tá? Isso está uma questão muito, muito séria. Então, tem que fazer isso. Uma dica, eu faço isso tantas vezes, então até deixei aqui para mostrar para vocês. Não é só por causa do silêncio, eu uso abafador de ouvido. Eu tenho um ambiente absolutamente próprio para estudar, tá? Estudo muitas horas por dia, tá? Montei um ambiente absolutamente próprio, mas eu, mesmo no meu ambiente, fico só eu aqui, fechado, etc., é questão de cada um, eu uso o abafador. Mesmo que não tenha barulho de fora, só de eu pôr o abafador, me centra. Isso já me dá uma centrada e muito mais, tá? E, enfim, me chegou uma senhora que queria progredir, mas não queria progredir, ela queria dizer que quer progredir, né? Porque eu quero progredir, porque já faz tanto tempo que eu saí da faculdade, minhas filhas já estão maiorzinhas, tá, não sei o que, mas me demandam muito, mas eu não consigo. Ela até veio fazer curso comigo, pediu mentoria, a mulher não consegue falar comigo sem 3 interrupções, sem ela estar vendo aqui, falando com outra coisa, barulheira na casa dela. Pessoal do padrão financeiro bom.
Eu cheguei para ela e falei, mas a senhora entende que tem que criar um espaço para isso? E que na hora que a senhora for a esse espaço, é um ato de respeito para consigo e que ninguém pode violar aquilo ali? Que ninguém pode violar o que a senhora está indo lá para estudar? Não, mas porque daí eu ia ter que fazer. Sim, a senhora tem que fazer. Não, mas então aí a pessoa começa a pôr as dificuldades, a inventar dificuldades que são superáveis. Então você percebe, ela não quer, gente. O que ela quer é mostrar que tentou fazer e não conseguiu. Enquanto não entender que a maioria dos problemas é esse, para a educação intelectual, para o amor, para a vida afetiva, para tudo, fica difícil. Então não dá para você ajudar a pessoa. Entendeu? Então daí você fala, tudo bem, então não dá para fazer. Tá? Isso aí. A pessoa não quer. Essa é a grande questão. Cultivo do gosto. Gente, esse aqui é muito importante. Muito, muito importante. Os gostos são cultivados. Antes de você entrar na leitura do aperfeiçoamento, você tem que gostar de ler. Sim. Tem que ter gosto de ler. E como quase todas as pessoas passaram pela escola, a escola educa o gosto, mas mais precisamente ela educa o desgosto. A escola educa o desgosto da leitura, porque ela associa, faz o crime de associar o ato de ler ao tédio. E essa é a cultura vulgar, de achar que ler é tedioso. Entediante, me desculpem, tá? E, enfim, essa é uma questão que está aí, tá? Como é que educa o gosto pela leitura? Chega o cara aqui, não, eu quero ser inteligente, quero ficar culto e tal, eu não gosto de ler. Eu pergunto para ele, gosta de ler? Tem prazer de ler? Quando você está lendo algo, você gosta de ler? Tá? Se o cara, não, mas eu vou fazer, é árido, mas eu faço. Então esquece que não vai dar, cara. Não vai dar. Se o cara não tem prazer, não dá para ir adiante. Não dá para aprofundar. O que não quer dizer que ele deve desistir, ele tem que cultivar o prazer, ele tem que educar a ter o prazer. Como é que educa alguém a ter o prazer? Primeiro eu vou dizer como é que educa o cara a ter o desprazer. Manda para a escola. Aí pega o pivete lá, no adolescente, e fala para ele, olha a lista que tem que ler. O pivete tem 15, 16 anos de idade, vai ler o Primo Basílio. Vai ficar discutindo se um assunto é parnasiano, se não é, e etc. Manifestamente está garantido o cultivo do desgosto. Cultivaram o desgosto. Absolutamente. Então assim, cultivar o gosto, você tem que, tomar um ar, esquece o desgosto, esquece os tédios que já ocorreram. Esquece a ideia que você tem que ter uma lista. Tá? Você nunca vai conseguir ler tudo. E a literatura proveu tanto, que você pode fazer caminhos completamente próprios e seguramente vai ter o que você vai gostar muito, tá? E coisa boa, que por esse caminho, te levam para a progressão universal, tá? Então como é que você faz para cultivar o gosto de ler? Então você faz o seguinte, tem primeira coisa, descobrir, isso estou dando dicas práticas que me acontecem todo dia, tá? O que você gosta? Mas você não tem hábito de ler, se o cara já é um leitor de fôlego, um cara, ok, eu já posso passar para frente. Mas se o cara não é, assim, não, eu estou querendo ler, mas e tal, mas não é uma coisa que te dá prazer, cara. Você senta aqui, vai ler o livro, que bacana, que legal, vai marcar, vai parar, vai fluir aquele momento. Tá? Se você não alcançou isso, eu tenho que fazer você alcançar isso antes de te dizer as próximas etapas. Então, como é que educa esse cara? O que você gosta? Eu gosto de cavalo. Gosta de cavalo? Gosta de moto? Bom, cara gosta de cavalo, gosta de moto, gosta do que ele quiser. Então vamos ler sobre cavalos. Aqui eu estou falando de literatura de instrução. Vamos lá fazer literatura técnica. Vamos olhar site, baixar, escrever, revista especializada, escreva sobre isso e tal. Eu estou dando para essa pessoa nada ainda na dimensão do aperfeiçoamento, mas estou preparando um terreno para que ela tenha fôlego. A leitura, nesse sentido, é como um fôlego.
Para você correr a maratona, tem que correr 10 minutos, 15 minutos, tem que ter desenvoltura. Então assim, dentro de algo que é aprazível para ele, seja o que for. E nesse momento eu estou na preparação. Então a gente vai ler site, vai baixar, vai imprimir coisa, ele vai escrever, e isso, material. Depois disso, que se tornou um entrosamento com o texto, com a letra, tá? Com uma pequena escrita, aí você passa numa outra etapa, propriamente, agora vamos começar a ver literatura. É coisa simples. Você tem que jogar o cara na biblioteca. Pega uma obra e vai ler. Pega uma obra e vai ler. Aí ele pegou o primeiro livro. Deu tédio, não gostei. Ah, não tá legal. Para imediatamente. Imediatamente tem que parar. Não coma mais do prato que você não tá gostando. Para. E o que faz? Pega outro. Ah, mas não tá legal. Para. Pega outro. 20 livros começados, nenhum acabado. Perfeito. Tem que acabar com uma imbecilidade. Tem que acabar com uma imbecilidade que o cara tem obrigação de ler aquela lista. Isso é uma ignorância. Uma ignorância. Tá? Até acontecer a hora, isso vai acontecer, que ele vai pegar um livro que ele gostou, que envolveu-o. Aí aquele livro que roubou o coração do cara. Se ele tentou 10 vezes ou 20, melhor que seja 20. Por quê? Porque mostrou que tem que tentar muitas vezes para conhecer o estilo literário. Porque a gente tem que tentar muitas vezes, refletir muito mais vezes para saber de nós mesmos. Para nós conhecermos nossos padrões, é muito esforço mesmo. É muito esforço mesmo. Então o cara começou um negócio de ficção científica, não achou legal. Começou um negócio de, sei lá, heróis de capa e espada, não tá legal. Começou biografia, não sei o que. Agora começou a ler um livro que fala sobre a guerra do não sei o que. Ele gostou. Pronto, ali pegou. Fantástico. A satisfação do encontro, é maravilhosa. Vai acontecer e deverá ter acontecido aqui, eu estou abrindo a pergunta com todos, aquele um livro que você leu e que quando acabou você ficou triste. Ah, acabou. E você já está sofrendo antes de acabar porque você está percebendo que vai acabar. E quando esse encontro existe, você quer outro encontro. E aí ficou muito barato, gente. Ficou muito barato fazer mais 10 tentativas, fazer 15 tentativas. Agora, você quer matar isso daí, é você exigir que o cara pegue uma lista externa, leia até o fim, para depois fazer outra coisa. É uma coisa óbvia um negócio desse, mas é óbvio. Tá? Só que o que é praticado é absolutamente o oposto. Então, depois desse momento, o cara já estava aquecido no hábito de ler em si, enquanto lê. Aí a primeira obra de aperfeiçoamento dele deu, aí você vai traçando uma personalidade para o cara ler. O Trivium fazia isso. Gente. Tem aqui alguns alunos do meu curso de Trivium aqui, e essa questão que a gente traz, o Trivium é esse encontro, é o encontro com o preceptor. O preceptor tem que prover exatamente isso, tá? Ele tem que encontrar aquela alma e ver como ele exorta aquela alma para esses encontros, que no limite é o encontro com ele mesmo. Tá? No limite, o aperfeiçoamento é conosco mesmo. E que alguém pode ser um facilitador para esse processo dentro desse sentido. Mas se você faz o que a escolarização fez, não, pega um conjunto de instrução e dá para o cara, ó, e você tem que gostar, tá? Você tem que dizer que você gosta disso daí. Dá o que deu, né, gente? Dá o que deu. Não é só que o cara perde o tempo, ele se desgosta com a coisa. Você está entendendo? Se desgosta. Tem um comentário aqui. Ler é hábito. Se me permite, adquiri, além dos livros infantis da infância, li bastante telenovelas das minhas tias. Acho que os jovens não sabem o que é isso. Guarda essa questão do hábito, que eu acho que é o próximo card que a gente vai fazer. Depois que o gosto está estabelecido, tá? O primeiro encontro proveitoso, vai ficar mais fácil buscar o segundo, o terceiro encontro. Na medida que esses encontros bons vão ocorrendo, tá? E o que acontece? O cara passou a gostar.
aí vai ficar mais fácil o próprio processo de decisões. Mas a decisão, gente, ele tentou 10 vezes, até ele achar o 15º, 20º livro que ele decidiu tentar e deu certo. Tá? Aí vai ter a progressão. Não queira que alguém crie um hábito antes de cultivar o gosto, gente. Se o cara for fazer todo dia uma coisa porque ele tem que fazer, e ele faz sem gostar, vira rotina. E rotina é muito diferente de hábito, que é o que eu vou dizer aqui. Primeiro, quando eu coloquei aqui 4 atitudes geral. A apatia e a erraticidade. A apatia e a erraticidade são praticamente a mesma coisa. Elas têm uma externalidade diferente, um aspecto externo, fenomenológico distinto, mas o problema psíquico é o mesmo, é uma dispersão. São dispersos. Um está disperso, de bobão, e outro de agitado. Tá? E é o que acontece. Então não é gente que alcança a falar em aperfeiçoamento, eles estão escapando. O aperfeiçoamento é uma busca, é um encontro. O oposto disso é evasiva, o escapismo. Tá? As formas mais ordinárias de escapismo é a apatia e a erraticidade. No meio do caminho tem a rotina. Rotina é própria do analfabeto funcional. O cara faz 1000 vezes a mesma coisa. O cara cumpre o horário certinho, faz o procedimento. Tá? Mas se perguntar para o cara exatamente o que ele está fazendo, não sabe. Se perguntar para o cara qual que é a grande questão do trabalho, por exemplo. A questão do trabalho é rotinizar. É que a coisa funcione como rotina. É, isso mesmo. Não precisa saber, só precisa fazer. Entendeu? Mas exatamente entender não é. Tá? E, enfim, uma rotina é uma conformidade passiva. O cara cumpre um procedimento sem exatamente saber. Exato o que ele está fazendo, mas ele faz. Ele não está conscientemente ali. Pode ver isso, gente, até num caso mais latente, por exemplo, o exercício físico. O cara vai na academia. O cara está lá, levanta o peso, uma coisa, ele está fazendo. Mas se ele está presente, levanta o peso com a consciência, inclusive corporal, até o músculo, até o nosso músculo tem consciência. Quem dirá nossa mente. Tá? E se você fizer ginástica sem a consciência corporal, então a progressão é pífia. E se você fizer com a consciência, que você faz a ciência sobre o movimento do músculo, sobre o estiramento, sobre a sua ofegância, sobre a sua postura, você está ali centrado e etc., a tua progressão acontece. Ah, mas vai todo dia ao mesmo tempo. O cara que faz por hábito, o cara faz por rotina, estão fazendo externamente a mesma coisa, mas internamente completamente outra. O hábito de fazer 1000 vezes uma coisa, cada uma daquelas 1000 vezes é uma vez. Ainda que seja 1000 vezes, cada uma experiência é uma. Ele estava ali naquelas situações. Cada vez ele pode captar algo que vai corroborar para aquele elemento de semântica. Tá? Ele pode captar algo que vai aumentar o aperfeiçoamento dele, o ser dele. Porque quando você está na concentração, você já está aumentando-se. Essa é a grande tese do Lavelle, de que nós somos a concentração. Então, quando ele fala, nós estamos muito concentrados, nós já estamos expandindo. Isso é o hábito, tá? E aí você vai dominando aquela coisa, dominando a si, porque você está dominando a sua presença na coisa, tá? E essa separação da rotina, vai levando, o que fez? Já fez lá, mais do mesmo, entendeu? Ponto. Então, tem que tomar muito cuidado, que esse elemento aqui de hábito é de atitude, não é de externalidade. É comuníssima essa pergunta. Chega o cara, como é que resolve analfabetismo funcional? 90% das vezes, eu recebo essa pergunta, gente, 10 vezes por dia. Aí o cara pergunta para mim, como é que resolve? Você chega e fala, olha, o que o cara quer ouvir? Quer saber qual que é o método de escola, gente. Qual que é a escola? É Montessoriana? É Paulo Freire? É não sei o que? É Vygotsky? Eu falo, não, cara, é um indivíduo, para virar inteligente. Entendendo? Ponto, é coisa do indivíduo, eu vejo por esse prisma, entendeu? Enfim, tem um comentário aqui da Elia: é triste terminar a leitura de um bom livro, nunca mais vai ser lido da mesma forma. Encontro, o encontro é muito gostoso, gente, sempre é, e você tem que criar o hábito de bons encontros, tá? O hábito,
Tá? Para isso, aí nós estamos falando em aperfeiçoamento. Vai caminhar a questão. Se não cumprir essas coisas, gente, não é que só que não vai aperfeiçoar. A pessoa não quer mesmo, gente. A pessoa não quer mesmo. É, exatamente, o cara não aceita retroagir. Retroceder tantas vezes, por um orgulhinho bobo. O cara não aceita preservar um espaço na casa dele. O cara não aceita criar um hábito em cima da coisa. O cara não acha que ele vai fazer uma coisa que ele não goste. Desculpa, mano. Não é questão que não vai conseguir. Você não quer aperfeiçoar-se. Perfeito. É tua questão, cara, é tua liberdade. Mas as pessoas não devem enganar com os outros. Entendeu? Engana a si mesmo. Entendeu? Ponto. Fica mais tranquilo. Aí o que acontece? A progressão. Vamos falar da progressão mesmo. Primazia dos clássicos, gente. Primazia dos clássicos. Quanto eu perdi? Nossa senhora, quantos anos eu perdi lendo coisas não clássicas. Tem que ler algumas coisas da atualidade, com uma curiosidade. Gente. Mas a maior parte tem que ler os clássicos mesmo. Tem que ler o teatro grego. Gente. Tem que ler Shakespeare, tem que ler Dante, tem que ler os latinos, tem que ler Dostoiévski, essas coisas, gente. Pode ler algum autor de agora, evidentemente, mas é assim, é uma coisa ali, um mixinho. Mas o clássico é o clássico, gente. Outra dica, muita literatura, gente, antes da filosofia e dos tratados científicos. Muita. Tá? Eu comecei a me literar nesse sentido, ocupar-me de maneira mais lúcida sobre o aperfeiçoamento, já um pouco tarde, tá? E dessa forma, eu vi e corri atrás do prejuízo, tal, não sei o quê, mas tem que ter muita literatura, gente, porque vai te tonificar muito. E é isso que a literatura vai mexer com aquelas competências ali que a gente falou. Depois, quando vierem os tratados científicos, a filosofia propriamente dita, aquela coisa toda e tal, você tem estofo para bem receber e pôr tudo no seu devido lugar. Do contrário, as coisas ficam realmente meio fora assim de eixo mesmo, tá, gente? E etc. E aí a grande questão, gente, a reflexão do próprio agir. Leitor. Você percebe, constata, mede, tonifica o seu processo de progressão consigo, refletindo o seu agir leitor, de cada etapa. Eu consigo refletir que eu estou percebendo melhor? Eu consigo refletir que a minha imaginação mudou? O meu problema aqui foi de síntese, foi de decisão, de semântica, foi de discernimento, foi de percepção do eixo causal. Quando você já reflete de uma maneira, primeiro, refletir. Segundo, de uma maneira menos difusa, já entrando naqueles elementos, e vai direto à decisão. O que eu decidi semanticamente? Eu li esse texto, eu tomei qual decisão? Que o assassino da madame é o fulano ou o outro? Que a ideia do autor era essa ou era aquela? Que ele quis dizer aquilo, mas disse outra coisa. Quantas decisões eu tive que tomar aqui? Todas decisões, num certo sentido, precárias, porque elas podem ser revistas. Tá? Mas quando esse processo da reflexão perante aquilo, dessas decisões vai ficando grande, a tua vivência está surgindo. E isso vai ter um efeito epifânico em você. Tem um comentário aqui. Depois de ler, a imaginação flui, nos faz imaginar a continuação, nos põe dentro da história, transforma em personagem. As descrições de Graciliano Ramos, a imaginação tenta descrever um ambiente, nos obriga a conservar detalhes e fazer comparação. Corretíssimo, isso tem nome. Tudo isso que você falou assim, tem nome. É ter experiência. Bom, quando você lê a literatura de imaginação, com essa fluidez, com essa desenvoltura, com essa clareza do próprio ato que se está ali a fazer, você está tendo uma experiência. Sim. Ela transcende um conhecimento, um dado, ela é uma experiência. Você viveu aquilo ali de uma maneira emprestada. Tá? E é para isso mesmo que existe. E é por isso que ela nos dá
a progressão. Nós somos mais, vivemos mais. Tá? E aqui vem, isso sintetiza. Então a colocação, Celso, foi muito boa. E vem aqui. Como é que eu lapido melhor isso? Escreva. Não tem que escrever. Você vai medindo a tua progressão pela sua capacidade de escrever o seu próprio processo de progressão, pela perspectiva da vivência e da síntese. Quando eu li, você falou aqui do Graciliano Ramos, eu não sei se acompanhou com a gente o trabalho que a gente fez dele sobre a baleia. Não é possível você ler o Conto da Baleia, se você é um leitor inteligente, sem viver ali. A história da baleia, eu amargurei essa dor, eu felicitei aquilo e etc. E aí eu decidi tal coisa. E eu peguei isso e fiz um não sei o que com um não sei o que. É quase como você falar de si. Eu fui para não sei aonde e fiz tal coisa e aconteceu isso. É quase uma narrativa de algo que você vivesse. Tivesse vivido no mundo concreto. Quando você puder falar dessas suas experiências, desses encontros. Dessa obra, eu vi tal coisa, eu entendi outra, eu senti dor daquilo, eu me irritei com não sei o que e eu aprendi tal coisa. Depois eu sintetizei isso com aquilo, com não sei o que, com etc. Quando você tem essa capacidade, não só de fazer a progressão, não só fazer a reflexão, mas expressá-la por ordem, nessa própria expressividade que você está dando, você está crescendo. Você está crescendo. E aí está crescendo, crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais. E em algum ponto tudo isso vai ressintetizando em novas sínteses, etc. Pouca gente faz sim, pouca gente inteligente, pouca gente cultiva a inteligência, pouca gente busca o aperfeiçoamento, as pessoas querem coisas práticas, coisas absolutamente práticas. Tá? O ser é um problema, as pessoas estão preocupadas com outros assuntos, né? Enfim.